Oi pessoal, aqui a gente vai dar continuidade à solução dessa listinha aqui de complexos, tá? E a gente vai matar nesse vídeo a questão 4, a questão 5, a questão 6 e essa questão 7. Ou seja, essas questões aí que estão agora nessa tela. Peço para você parar o vídeo aqui, tentar fazer algumas das questões, antes de você ver eu resolvendo. Já vou adiantar que isso aqui envolve interpretação geométrica dos números complexos. Então, a gente está treinando isso aqui agora, tá? Números complexos têm várias interpretações geométricas, algumas que a gente vai ver só depois, né? Mas essas aqui são a base, tá? As que a gente vai ver só depois envolve a ideia de multiplicar dois números complexos. Quando a gente multiplica dois números complexos, a gente gira eles no plano de Archan-Gauss. Mas, por enquanto, essa listinha. O que vocês devem estar atentos aqui é que as duas últimas questões, a 6 e a 7, são questões costumeiras de cair no IME ou no ITA. São questões clássicas. Essa questão 7 aqui, então, super clássica. Tá? Então tá. Vamos passar agora, sem mais delongas, para a solução das questões. A primeira questão que a gente vai solucionar é essa questão 4. Representar esse conjunto M. Como é que é definido esse conjunto M? Esse conjunto M é os números complexos tais que, é assim que lê esse ponto e vírgula, tais que o módulo de Z1 de Z menos 1, o módulo de Z menos 1 é idêntico a módulo de Z menos 3i. Ah, garoto, aí você vai ter que lembrar aqui da nossa teoria que a gente já falou várias vezes, que é a seguinte. Se eu tenho um número complexo Z2, aqui representado por esse vetor azul, se você tem um número complexo Z1, aqui representado por esse vetor vermelho, o que é o módulo de Z2 menos Z1? O que é o módulo de Z2 menos Z1? É a distância entre Z2 e Z1. É a distância entre esses dois pontos, Z1, Z2 e Z1. Ou seja, é um módulo desse vetor verde. É isso que você precisa saber para entender para fazer essa questão, né, muito facilmente. Então aqui para a gente matar essa questão 4, para a gente resolver essa questão 4, a gente vai olhar o seguinte. Eu quero saber, então, onde moram os números z's, tá? Os pontos z's, se a gente estiver pensando no plano de Archan-Gauss, né? Se a gente estiver pensando aqui nesse plano aqui complexo, a gente quer saber onde moram os pontos z's que satisfazem a condição. A distância de z até 1 é a mesma distância de z até 3i. Então, para ajudar vocês, vamos já desenhar aqui. Primeiro, vamos desenhar esse 1 aqui. O que é o vetor complexo z igual a 1? É esse aqui, que eu acabei de desenhar. O que é o vetor complexo 3i? Vou desenhar aqui para vocês. Pronto, representei aqui o 3i. Então o que ele quer saber aqui? Ele quer saber os pontos z, tá, que vão distar a mesma coisa, tanto aqui desse 1 quanto desse 3i. Talvez esse ponto aqui, né? Talvez esse ponto, talvez o ponto médio aqui entre eles, né? O ponto médio entre eles. Esse ponto aqui para cima também vai distar a mesma coisa. Então o que é esse lugar geométrico? Ou seja, o que são esses pontos no plano que distam a mesma coisa desse ponto aqui e desse ponto aqui fixos? Todos nós sabemos qual é esse lugar geométrico, né? Como é que é o nome dele? É a mediatriz. A mediatriz entre esses dois pontos, tá? Se você quiser pensar aqui, né? Esse primeiro ponto aqui nada mais é que o ponto 1, 0, tá? Se você colocar aqui em coordenadas cartesianas, esse ponto aqui nada mais é que 1, 0. E esse ponto aqui, ele nada mais é do que o 0, 3, se você colocar aqui em coordenadas cartesianas. Você sabe que é mediatriz. Mediatriz é exatamente esse lugar geométrico dos pontos que equidistam a mesma coisa. Tá bom?
Então, só para você entender exatamente o que eu estou falando aqui, se eu pego aqui um ponto da mediatriz e ligo a esse ponto fixo aqui, 3i, né, ou 0,3 se você quiser, e se eu pego esse mesmo ponto e ligo ele ali ao ponto complexo 1, né, ou se você quiser colocar em coordenadas cartesianas 1, 0, essas aqui vão ser sempre ter a mesma distância. Ah, e se eu ligo esse ponto aqui, que é o ponto médio aqui desse segmento? Ah, exatamente, né, a distância entre 3i até esse ponto médio tem que ser, né, é igual a distância entre esse ponto médio e o 1 ali, né? Então, a gente sabe que a resposta dessa questão 4, essa questão 4 é a mediatriz. Olha que interessante. Se você sabe fazer essa 4, você vai conseguir fazer essa 5 facilmente. Por quê? A 5 pede quais são os pontos do plano complexo que satisfazem essa igualdade toda aqui. Ou seja, são os números complexos que a distância de 1 até a distância de 2 é o mesmo, e que a distância desse ponto desse z até o ponto 2 tem que ser a mesma distância desse z até o ponto i. Vou facilitar para vocês, tá? Vou facilitar a sua vida. Então, o que eu tenho que desenhar aqui no plano complexo? O 1, o 2 e o i. Vamos lá para o plano complexo, o plano de Argand-Gauss, tá? Vamos lá para ele. E aqui no plano complexo, eu vou facilitar para vocês desenhando aí os pontos, né? Quais são os pontos que a gente tem que pensar? Tem que pensar aqui no ponto 1, né? Um número complexo z igual a 1, se você quiser. O ponto complexo 2, né? Que é o z2 igual a 2, se você quiser. E o i. E o i está representado aqui. Se você volta lá para o que a questão quer, primeira coisa, tem que ser um ponto z, né? São pontos z's que a distância 1 é a mesma da distância 2. Ou seja, esse conjunto, né, desses pontos tem que estar, por um lado, contido na mediatriz entre 1 e 2. Então, vamos lá. Qual que seria a mediatriz entre 1 e 2? Vou desenhar aqui em verde. Vai ser essa reta aqui perpendicular, ao eixo x, aqui, que passa pelo ponto médio entre 1 e 2, ou seja, passa ali pelo 1,5. Então, essa reta aqui. Só que, por outro lado, se você estiver prestando aqui atenção, esse ponto Z também tem que estar na mediatriz entre o ponto 2 e o ponto I. Por quê? A distância de Z até 2 tem que ser igual à distância entre Z até I. Ah, garoto. Então, feliz ou infelizmente, tá? Esse conjunto de pontos aqui que a questão 5 pede, também tem que estar na mediatriz do ponto 2 e I. Ah, cadê aqui a mediatriz entre o ponto 2 e I? Ela está aqui, né, entre o 2 e I. Ela também vai estar aqui. Deixa eu mudar aqui ela de cor, né, porque ela acabou saindo da mesma cor. Vou fazer aqui em azul. Então aqui está a mediatriz entre... né, você tem que imaginar aqui, né, que está passando perpendicular a esse segmento que liga o 2 e o I. Tá? Então qual vai ser a resposta? A resposta vai ser exatamente esse ponto aqui. Então, infelizmente, né, ou felizmente, a interseção desses dois conjuntos é só um ponto. Por que é só um ponto? Porque a gente está trabalhando com uma interseção entre duas retas. Tá? Então, deixa eu repetir isso aqui, porque a gente vai ter que achar esse ponto. Esse ponto tem valores, a gente vai achar qual é esse ponto. Mas uma coisa que é muito importante que você note, né, é que a resposta está ali desenhada. A resposta está ali desenhada. Vamos só repetir. Por um lado, tá, esse Z tem que estar na mediatriz entre 1 e o 2. Então, ele vai ter que estar em algum lugar dessa reta aqui, verde. Por outro lado, esse ponto Z também tem que estar na mediatriz entre 2 e I. Ou seja, esse ponto também tem que estar em algum lugar dessa reta azul. Só que só tem um ponto que satisfaz ambas essas condições. É aquele ponto lá em cima desenhado. E a gente agora vai ter que achar
quais são as coordenadas dele para matar a questão. Como eu falei, né, essa reta aqui verde, ela é a reta que tem todos os pontos x, né, de coordenada x igual a 1,5, que tem que estar aqui ó, no ponto médio entre 1 e 2. Então a gente já sabe que esse ponto aqui ele tem uma coordenada x, que é 1,5, esse ponto aqui vermelho. Qual é a complicação? Tá? Não é achar o x dele. Né? A complicação vai ser achar essa coordenada aqui, y. Coordenada y aqui. Porque o x já está achado. Tá? Então, sei lá, y aqui vai ser, sei lá, y0. Aí depois, qual vai ser a resposta? Né? Esse ponto vermelho aqui, que eu quero tanto achar, que eu vou chamar ele aqui de z0. Esse z0 ele vai ser igual a 1,5, ou 3,5, se você quiser, mais y0i. y0 aqui multiplicado por i. Então, falta só a gente achar esse y0. Bem, então como é que a gente acha esse y0 para a gente terminar essa questão, para a gente matar essa questão? Bem, a gente poderia fazer algebricamente, tá bom? Pegando esse z aqui, né, que é o z0, que é 1,5 mais y0i, ok? Jogando aqui em uma dessas equações aqui, nós sabemos fazer isso, né? E acharia o y0. Seria uma questão por álgebra. Só que, se a gente quiser usar o potencial máximo aqui dessa interpretação geométrica dos números complexos, se você prestar atenção aqui, né, o que está acontecendo nesse plano aqui, né, de Argand-Gauss, será que não tem um jeito um pouquinho mais fácil de fazer isso? E sim, de fato, se você pensar um pouco, tem um jeito mais fácil de fazer essa questão. O que eu quero dizer mais fácil? Mais fácil de fazer as contas. Mas é importante que você saiba fazer as contas que eu estou mencionando. Então, deixa eu só aqui esquematizar aqui no canto como é que seria essas contas que você tem que fazer aqui para achar esse ponto y0. Mas eu não vou terminar elas não, porque eu vou fazer de um outro jeito. Tudo bem? Vamos só armar aqui as contas. Quais são as contas que eu gostaria de fazer? Z-1 módulo de Z-1 é igual a módulo de Z-2. Então aqui, né, vamos aqui, né, Z-1 é igual a módulo de Z-2. Ok. O que é o Z? É esse Z0 aqui que eu quero descobrir, né? Então vamos lá. O que é esse Z0 aqui? É esse ponto aqui. Aí você colocaria aqui, né, dentro desse número complexo aqui, o Z0. Então, colocando esse Z0 aí como sendo 1,5 mais Y0 mais 1, Z0, né, colocando ele como sendo 1,5 mais Y0i ali, né, aqui fica assim no lado esquerdo, igual, como é que é no lado direito? 1,5 Y0i menos 2, ok? Opa, pessoal, só uma correçãozinha aqui, né, nas minhas contas, né? Aqui, né, não é Z0 menos 1, não. Isso aqui é Z0, que eu quero é Z0 menos I, né? Z0 menos I, então aqui, ó, isso aqui não é 1, isso aqui é I, tá? Mas, de qualquer forma, a substituição aqui do Z0 por isso daqui, e a substituição desse Z0 por isso daqui continua correta, né? Vamos continuar aqui escrevendo, né, só para a gente armar as contas. Então, aqui para a gente armando as contas, né, fica 1,5 mais y menos 1 vezes i do lado esquerdo igual a, pega aquele 1,5, subtrai ali do 2, fica menos 0,5 mais y0i. A gente agora lembra que é o módulo, né? O módulo é você pegar aquele número ali ao quadrado, né? Tirar a raiz, ali do lado direito mesma coisa. Né, tem que tirar a raiz aqui dos dois lados. Aí como é que a gente faz aqui? Tem que resolver, achar o y0. Né? Isso aqui é uma equação em y0. Aí você pega aí, né, dá o seu jeito de resolver. Primeiro leva ao quadrado e faz essa conta aí toda. Mas não é assim que eu vou fazer não. Tá bom? Eu vou deixar isso daí para vocês verem que a gente poderia terminar aqui por álgebra.
Mas já que a gente está fazendo tudo aqui por geometria, então vamos fazer tudo por geometria. Então, tá? Como é que é? Vamos abortar isso aqui, esse plano. Esse plano aqui da álgebra está abortado. O que eu quero que você olhe é o seguinte. Lembra que a gente pegou, desenhou essa mediatriz e desenhou essa mediatriz aqui? Tudo bem? De novo, quais são as mediatrizes que a gente desenhou? A gente desenhou essa mediatriz, certo? Que é a mediatriz verde, aqui, verde. E a gente desenhou essa mediatriz aqui, que é a mediatriz aqui, azul, escuro, né? Poxa, a gente poderia ter desenhado essa terceira mediatriz. Qual que é a terceira mediatriz? Esquece esse termo aqui do meio. Esquece esse termo do meio. Finge que não tem ele. Isso aqui também, né? Esse ponto Z ele também tem que passar pela mediatriz dos pontos 1 e I. Entendeu? Por quê? Porque a distância de Z até 1 tem que ser a mesma distância de Z até I. Ou seja, também tem que passar aqui, ó, por essa mediatriz aqui entre 1 e I, que eu não quis desenhar. Mas por que não desenhar? Vou desenhar aqui para vocês em vermelho. Aqui, a mediatriz entre I e 1. Mediatriz entre I e 1, tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vou pegar essa cor aqui. Tá bom? Essa mediatriz, ela vai passar por esse ponto, é óbvio. E ela também vai passar pela origem. Olha só que coisa interessante. Vou pegar ela rosa. Rosa, dá para ver? Tá bom, pronto, rosa. Essa mediatriz entre I e 1, como é que eu sei que ela vai passar pela origem? Porque o tamanho do vetor vermelho, que é o vetor 1, é o mesmo tamanho do vetor laranja, que é o vetor I. Então, olha só que interessante. Essa mediatriz aqui que eu desenhei agora, ó, a rosa, né, que é essa mediatriz aqui, esse lugar geométrico, né, esse lugar geométrico aqui, olha só que legal. Ela é exatamente a reta que divide esse primeiro quadrante ao meio, né? Então isso aqui é como se fosse uma reta x igual a y, certo? Se eu quisesse aqui, né? Se eu quisesse marcar até os ângulos aqui, olha só que interessante. Isso aqui vai ter que ser 45 graus, isso aqui vai ter que ser 45 graus. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Então olha que interessante. Esse ponto lá que a gente está procurando aqui desesperadamente, né? A gente fazendo uma busca frenética por ele, ele é a interseção dessas três mediatrizes. Opa, por causa dessa mediatriz aqui verde, eu já sei que a coordenada x dele tem que ser 1,5. Opa, mas presta atenção. Esse ponto vermelho ele também não pertence a essa mediatriz rosa, ou seja, esse ponto vermelho também não pertence à reta rosa, mas essa reta rosa não é simplesmente x igual a y? Opa, então se o x é 1,5, esse y0 aqui só pode ser 1,5 também. Entendeu? Esse y0 aqui ele só pode ser 1,5. Entendeu? Então, o z0 que a gente estava procurando lá, ele é o ponto 1,5 mais 1,5i. Vou repetir isso, tá? Eu tentei fazer a questão de uma maneira totalmente geométrica. E isso facilitou minhas contas. Sempre vai dar para fazer isso? Não estou dizendo que sempre vai dar para fazer isso. Mas nesse momento inicial que você está treinando, você deveria se esforçar ao máximo para tentar resolver tudo de maneira geométrica. Tá? Só para você poder aprender melhor isso. Mas você não precisa, né, sempre fazer as coisas sempre geométricas. E às vezes nem sempre vai dar, ou às vezes vai ser mais complicado que fazer algébricas. Mas só para a gente repetir como é que foi a solução dessa questão, essa questão aqui, ela tinha esse enunciado, a gente está fazendo aqui essa questão 5, e a gente quis desenhar duas mediatrizes lá no início. Só que, poxa, eu falei, por que não desenhar logo as três? E quando a gente desenha logo as três, essa perpendicular ao eixo x, que é essa mediatriz verde, e essa aqui, né, que divide o primeiro quadrante e o terceiro quadrante ao meio, essa rosa, resolvem a questão. Matam a questão. Porque essa reta verde nada mais é do que a reta x igual a 1,5.
E essa reta rosa nada mais é do que a reta x igual a y. Tá? Então, por isso que foi facilmente resolvido. E a resposta é essa aqui. Né? Esse ponto aqui vermelho que a gente procurava é o ponto 1,5 mais 1,5